Quero cumprimentar todos com uma santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Amém. Queria pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia no livro de Josué, primeiro. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Josué primeiro diz assim, vou estar lendo para ir tomando tempo. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol será o vosso temor. Ninguém te subsistirá todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos pais e lhe daria. Tão somente esforça-te e tem de muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou dela. Não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo, não temas, nem te aparte, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? A igreja podeis assentar. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Estamos diante de um texto. Eu não vou aqui dizer um texto bastante conhecido, porque muitas das vezes a gente tem uma mania de sempre dizer isso. Mas por mais que a gente leia a palavra de Deus, ela tem sempre uma revelação para nos trazer a luz da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é divinamente inspirada pelo Espírito Santo para corrigir, para redarguir, para divertir todos aqueles que pretendem morar no céu. Aqui nós vamos falar a respeito de um homem, a qual eu acabei de ler, você acabou de ler. A palavra, ela não é minha, a palavra, ela não é sua, a palavra, ela não é do homem, a palavra, ela é de Deus. E assim como eu e você conhecemos a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela também nos relata que passarão o céu e passarão a terra, mas a palavra de Deus, ela nunca vai se cumprir, ou ela nunca vai passar, antes que tudo se cumpra. Se você for meditar lá em Mateus 5,18, a palavra de Deus, o próprio Jesus, ele vai dizer: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, ela nunca hão de passar. E aqui neste texto, agora o Senhor, ele colocou no meu coração para estar falando para a igreja, e ele já ministrou o meu coração, e ele vai começar a falar também ao teu coração. Muitas das vezes nós saímos da nossa casa, viemos para a casa de Deus, e às vezes a gente coloca alguns pensamentos em nosso coração e em nossa mente, mas em outro tempo, o Deus o Todo-Poderoso, aquele que criou o céu, aquele que criou a terra, aquele que antes de que houvesse dia, ele já era Deus, aquele a qual quando Moisés foi falar com Faraó, ele disse: o que eu falo para Faraó? Você diz para Faraó que o grande eu sou é quem te enviou. Você diz não somente
isso, que é o grande eu sou, é quem te enviou. Porque Faraó, ele não tinha conhecimento do Deus a qual Moisés foi ali para falar com ele. E ali o Senhor, quando ele manda Moisés, e até Faraó falou para ele, o grande eu sou te enviou, é somente isso que você vai dizer. E esse texto a qual eu acabei de ler, todos aqui já têm um conhecimento da palavra do Senhor, creio eu. Se você ainda não tem um conhecimento, você, ao decorrer da tua caminhada, você vai buscar o conhecimento da palavra de Deus, porque o conhecimento da palavra de Deus é algo muito importante para o crente permanecer na presença de Deus. Porque Deus, ele chama, se você for voltar mais um pouco atrás, você vai ver que lá em Gênesis 12, Deus chama Moisés, chama Abraão e fala com Abraão: Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão simplesmente, ele não perguntou: ó Senhor, o Senhor vai mandar uma estrela para criar a minha vida, o Senhor vai mandar um tempo para mim seguir o tempo. Não, ele somente falou para ele: saia da tua terra e do meio da tua parentela, que eu vou te mostrar e eu vou te dar uma terra. Então Abraão simplesmente, ele não olhou para um lado, ele não olhou para o outro, ele simplesmente deu ouvido à voz do Senhor. E Deus, ele fez uma promessa para Abraão, e o tempo foi passando, mas Deus, ele já tinha falado com Abraão. Abraão estava meio desanimado, meio cabisbaixo, olhando para as dificuldades do tempo presente. Aí Deus aparece novamente para Abraão. Abraão estava dentro da tua tenda, ele estava ali meio cabisbaixo, meio desanimado, e a palavra de Deus vai dizer que Deus, ele fala com Abraão: saia dentro da tua tenda, saia para fora, olha para as estrelas do céu, olha, conta essas estrelas do céu, se você pode contar elas, conta, assim será a tua descendência. Quando Deus, ele chama o homem, ele chama com um propósito, ele chama com um propósito para entregar algo grandioso na mão do homem. E quanto maior é algo que Deus tem para entregar nas tuas mãos, maior é a luta, maior é a perseguição, maior você tem que perseverar a cada dia, a cada momento. Você não pode se deparar com o Jordão e com o Mar Vermelho e tentar voltar atrás. Você não pode se deparar com Faraó e ver que Faraó é poderoso, ele rege sobre todas as nações. Você não pode parar e olhar para Faraó e tentar voltar atrás. E ali Deus fala para Abraão: Abraão saiu de dentro da tua tenda, olhou para as estrelas do céu, e ele não pôde contar as estrelas do céu. E depois de algum tempo, Abraão, ele obteve as bênçãos de Deus. Abraão passou por um momento de dificuldade. Abraão teve um momento a qual ele teve que descer ao Egito para comprar comida, porque Abraão, ele não tinha comida para ele comer aonde ele estava. Se você meditar e você parar e olhar a palavra de Deus, você vai ter um entendimento dessa palavra que eu estou dizendo para você. O que eu estou querendo dizer para você? Quando Deus, ele chama Josué, ele faz um propósito com Josué, e ele fala para Josué: olha Josué, não olha para a direita, não olha para a esquerda, então somente olha para esse livro, medita neste livro, para você fazer tudo conforme nele está escrito, porque prudentemente ele te conduzirá. Mas você não pode olhar para a direita, você não pode olhar para a esquerda. O que Deus estava querendo dizer para Josué? Que Josué, se ele olhasse para o lado, para a dificuldade, ele iria parar. Se ele olhasse para o Jordão que estava diante dele, ele iria parar. Se ele olhasse para aquela multidão, daquela multidão de todos os 600, sem contar mulheres e crianças, que saíram de lá do Egito, tinha mais de 2.000 pessoas peregrinando pelo deserto. Imagina Moisés. Moisés ia para o monte a orar, Moisés falava com o Senhor falava com Moisés, e Moisés, quando descia do monte, Moisés descia tão cheio da glória de Deus, tão cheio da presença de Deus, que o povo não poderia olhar para a face de Moisés. Eu creio que Josué, olhando
para a sua fragilidade, olhando para a tua dificuldade, ele poderia dizer assim: como se Moisés não conseguiu fazer esse povo alcançar a terra prometida, como que eu vou conseguir fazer este povo herdar a terra prometida? Mas Deus falou para ele: assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu serei contigo. Não pasme, não desanima, não pare, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olha tão somente para a palavra. E ali, quando ele teve essa revelação da palavra do Senhor, eu entendo que quando nós olhamos para a palavra de Deus, é o mesmo que nós estamos olhando para Deus. Quando nós tiramos o olho da palavra de Deus, nós estamos tirando o olho de Deus. Quando a dificuldade, ela bate na nossa porta, quando o desânimo, ele bate na nossa porta, nós temos que olhar para a palavra, que é a palavra que nos fortalece, é a palavra que nos coloca de pé, é a palavra que restaura a nossa vida, é a palavra que vai fazer nós atravessarmos o mar vermelho, é a palavra que não vai deixar com que o inimigo venha fazer você amedrontar, porque às vezes aparece a dificuldade, nós olhamos para nossas limitações, mas olhando para nossas limitações, nós não vamos conseguir alcançar o que Deus tem para nós. Mas quando nós olhamos para a palavra e olhando para Deus, a qual a palavra dele vai dizer que ele olha para os montes e ele mede os montes na palma da tua mão. Se nós olharmos para a palavra e nós entendermos que quando nós passarmos pelo fogo, ele estará conosco. Quando nós passarmos pelas águas, elas não nos submergerão. Quando nós entrarmos na fornalha, ele vai estar conosco. Quando nós estivermos na caverna, ainda que o leão está ali solto para nos devorar, se Deus ele está conosco, nós não vamos temer, nós vamos passar para o outro lado. Josué tinha uma missão muito importante e muito difícil, porque se Moisés, com toda a sua intimidade com Deus, não conseguiu fazer aquele povo herdar a terra prometida, ele poderia ficar parado, prostrado, olhando para a dificuldade, olhando para os problemas, olhando para um povo murmurador, um povo a qual o Senhor durante 40 anos mandava maná fresquinho todos os dias, mandava uma coluna de fogo durante a noite para clarear o caminho daquele povo, mandava uma nuvem durante o dia, que o sol era mais escaldante do que esse sol a qual nós estamos vivendo nos nossos tempos atuais. Ele poderia olhar e ele iria dizer: ah não, eu não vou conseguir não. Mas o Senhor falou para ele: então somente se esforce e tente muito bom ânimo. O que Deus quer falar comigo? O que Deus quer falar contigo? Deus ele não quer que você olhe para a dificuldade, ele não quer que você olhe para o problema. Se ele falou que ele vai te fazer, se ele falou que ele vai fazer, ele vai fazer, porque a palavra dele vai dizer que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. É tão somente você se esforçar e você ter muito bom ânimo e não colocar a dificuldade na frente de Deus. Mas quando você estiver diante da dificuldade, você olha para a dificuldade e você olha para Deus. Faz como o salmista no Salmo 121: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O que a igreja do Senhor ela tem que fazer não é olhar para os problemas, não é olhar para a dificuldade, é tão somente olhar para Deus. Porque muitos de nós estamos olhando para os problemas, muitos de nós estamos com uma espada cruzada dentro da igreja, muitos de nós não queremos usar mais o púlpito para pregar a palavra de Deus. Muitos de nós, quando temos a oportunidade de pregar a palavra de Deus, nós queremos usar a palavra para bater no nosso irmão. Mas a palavra de Deus, ela diz para nós, lá em Efésios 6, o versículo 12, que a nossa luta, ela não é contra a carne, e nem contra o sangue, e nem contra os nossos irmãos. A nossa luta é contra as hostes e os dados inflamados do maligno. Deus, ele não te levantou para você ficar brigando de espada, para você ficar disputando quem prega melhor, quem é mais usado por Deus, quem
fala melhor, quem entende mais da exegese, quem entende mais da hermenêutica, é quem sobe monte, passa a noite no monte, é quem desce do monte. Não, Deus ele te chamou para você saquear o inferno e arrebatar almas para o céu, porque nisso o inferno ele coloca um dado inflamado no maligno dentro do coração de algum, e muitos estão levantando briga dentro da igreja, mas a nossa luta ela é lá fora. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, meditamos a palavra do Senhor, nós entendemos que quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós não temos a nossa vida por preciosa, mas a nossa vida é preciosa a fazer a vontade de Deus. Porque o apóstolo Paulo ele vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E qual é o entendimento que um servo de Deus ele tem que ter? Que eu tenho uma luta ferrenha, uma batalha travada. E qual é a batalha? Em algumas lições anteriores do ano passado, nós estudamos sobre o maior inimigo da igreja. E o maior inimigo da igreja, ele não é Satanás. O maior inimigo da igreja somos nós mesmos. E se nós não vigiarmos, nós mesmos nos tornamos instrumento de Satanás para desmotivar outros irmãos. Mas quando nós meditamos na palavra de Deus, conhecemos a verdade que é a palavra. Lá em João 8,32, a palavra de Deus vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E lá em João 14,6, a mesma palavra vai dizer: Jesus, quando perguntaram para ele, mostra-nos a verdade, ele diz assim: ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, quando você entra pelo caminho estreito, quando você entra pelo caminho da palavra, a palavra ela te transforma, a palavra ela te liberta, a palavra ela te mostra o caminho para você poder chegar ao céu. E quando o seu foco é o céu, você não se preocupa com A, você não se preocupa com B. Você sabe que o inimigo ele está se levantando para tentar te parar. Às vezes você diz: ah, eu não sei falar, eu não sei orar, eu não sei pregar. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o crente mais fraco dentro da casa de Deus, Satanás, o inferno, ele tem que se levantar em ferrenha para tentar parar o crente. O crente que ora, o crente que lê a palavra, o crente que o foco dele é o céu, o diabo ele não pode parar. Mas se você deixar o inimigo te parar com os dados inflamados, colocando na tua mente que você não é nada, que você não vai conseguir, você não vai chegar a lugar nenhum. O que Deus fala para Josué? Medite no livro desta lei de dia e de noite para fazer tudo conforme nele está escrito. E quando a palavra de Deus ela é liberada, ela é uma espada de dois gumes. E essa espada de dois gumes, ela faz divisão até a medula óssea, o pensamento e as intenções do coração, como está lá em Hebreus 4:12. Aí no 13 vai dizer: e todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a quem nós temos de prestar conta. Deus ele conhece a minha mente, ele conhece o meu coração, mas ele quer que você se esforça, ele quer que você tenha bom ânimo, ele quer que você não pare, ele quer que você persevere até o fim, porque a palavra de Deus ela vai lhe dizer que a nossa maior vitória ela não está no começo, ela não está no meio, mas ela está no fim da nossa caminhada. Mas se nós perdemos o foco e não olhar para a palavra, o inimigo da nossa alma, ele vai nos paralisar. Quantas pessoas você pode trazer à tua memória que estavam pregando a palavra, subindo um monte, descendo um monte? Quando ele orava, Deus fazia milagres, fazia sinais e maravilhas. Quando ele pregava a palavra, a alma se convertia ao Senhor. Mas por uma brecha que ele deixou, Satanás ele entrou, colocou algo dentro do teu coração. E quando Satanás coloca algo dentro do teu coração, a gente vai pensando que não precisa do Senhor, a gente deixa as coisas entrar, e quando pensa que não, o inimigo ele vai tirando as nossas forças, e daqui a pouco a gente vai parando, e daqui a pouco a gente está fora da presença de Deus. Porque o cristão, ele não cai da noite para o dia. Se ele não parar, se ele não meditar, se ele não guardar a palavra, o inimigo ele para ele no meio da caminhada. Porque o
crente ele tem que guardar a palavra, porque se ele não guardar a palavra, ele não pode lutar contra Satanás, porque Satanás ele vem com toda a tua fúria, com toda a sua cólera, ele tenta te parar. Mas se nós fizermos como Jesus ele fez lá em Mateus 4, quando o diabo intentou atentar Jesus, para Jesus pecar, o Senhor usou a mesma palavra para poder desmascarar Satanás. Os cristãos de hoje, ele tem que guardar a palavra, ele tem que meditar na palavra. Porque hoje nós estamos vivendo um tempo difícil, aonde você não pode mais pregar a verdade, aonde você não pode mais falar a verdade. Que quando você prega a verdade, você fala a verdade, em vez da gente fazer uma alta análise da nossa vida e ver como está a nossa vida perante a palavra de Deus, perante o caminho do Senhor, a gente sai de dentro da igreja e a gente vai procurar uma igreja para saciar o meu ego e o meu coração. Mas a palavra de Deus, ela já vinha nos advertindo. O apóstolo Pedro, quando ele vai advertindo a tua carta, e ele já iria dizendo que nos finais dos tempos as pessoas iam ter comichões no ouvido, a qual não ia suportar a santa palavra, ela não ia suportar a ser corrigido. Essas pessoas, elas iam procurar mestres que pregavam aquilo que eles queriam ouvir, que houvesse palavra de acordo com o que eles queriam ouvir. Mas hoje nós estamos aqui para meditar e para guardar a palavra, porque a palavra ela transforma, a palavra ela liberta, a palavra tira o homem do lamaçal do pecado e coloca ele no meio dos príncipes e princesas do Senhor. Precisamos guardar a palavra, precisamos ser um crente cheio da palavra, precisamos vir para a escola bíblica dominical, precisamos vir para o estudo e o ensino da palavra, que nenhum cristão tem crescimento espiritual se não aprender a palavra. E hoje, quando você chega na escola bíblica dominical, poucas pessoas que estão ali para poder ouvir a palavra. Se você chega num culto de estudo, de ensino da palavra, poucas pessoas que querem aprender a palavra. E como você vai ter raiz? Como você vai suportar os dias maus? A palavra de Deus, o próprio Jesus, ele vai dizendo lá em Mateus 7, do 24 em diante, ele vai dizendo sobre aquele que ouve a minha palavra e coloca ela em prática. E em contrapartida, ele também vai dizer sobre aquele que ouve a minha palavra e não coloca em prática. E ali veio todas as lutas sobre aquelas duas pessoas, mas aquela que ouviu a palavra, colocou a palavra em prática, ela estava alicerçada na rocha. Vieram os rios, assopraram o vento, combateram contra aquela casa e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aleluia. Mas aqueles que ouviu a palavra e não colocou ela em prática, vieram os rios, assopraram o vento, combateram contra aquela casa e ela caiu, e grande foi a sua queda. E você para você pregar a palavra de Deus por aí afora. Várias pessoas você vai ouvir falando: eu saí da igreja por causa de fulano de tal. Eu saí da igreja por causa de ciclano e por causa de bertano. Aqui Jesus, a palavra de Deus, ela nos adverte. A palavra de Deus diz que nós temos que olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Se nós olharmos para o homem, nós vamos cair, nós vamos parar. Mas se nós olharmos para Jesus, nós vamos alcançar o céu. Aleluia. A missão de Josué era difícil, não era uma missão fácil. Um povo que passou 40 anos peregrinando pelo deserto. Se você for parar para meditar nesses livros, nesses 5 livros anteriores, você vai ver que não precisava escrever nem 2 livros desses. Porque se aquele povo tivesse obedecido a palavra de Deus, eles tinham alcançado as promessas de Deus mais tempo. Daqueles 600 mil pessoas que saíram dali para alcançar a terra prometida, de 20 anos para cima, todos morreram no deserto, exceto Josué e Caleb, que alcançaram a terra prometida. Aquela maioria daquelas pessoas, mais de 2.000 pessoas, pararam, ficaram olhando para a dificuldade, olhando para os problemas. E hoje não é diferente no nosso meio. Muitos cristãos estão dentro da casa de Deus e não estão olhando para Jesus.
Muitos cristãos estão dentro da casa de Deus e não estão olhando para a palavra de Deus. Muitos cristãos estão olhando para a direita, olhando para a esquerda, esquecendo de olhar para Jesus. E se nós não olharmos para Jesus, nós vamos parar e nós vamos desanimar. Mas se nós olharmos para a palavra, que é o mesmo que olhar para Jesus, nós vamos alcançar as promessas de Deus. E a palavra de Deus, ela tem fortalecimento para a minha vida, ela tem fortalecimento para a tua vida. Então nesta noite, neste momento, para de olhar para A e para de olhar para B. Olha tão somente para a palavra. Porque Deus fala assim para Josué: olha, Josué, o meu servo Moisés, ele é morto, mas você fará este povo herdar a terra prometida. Este povo é um povo a qual eu escolhi, desde o patriarca Abraão. Eu escolhi este povo e eu fiz uma promessa para este povo, e você vai fazer este povo herdar a terra prometida. Mas Josué, não olha para a direita, não olha para a esquerda, tão somente medita no livro desta lei, para fazer tudo o conforme nele está escrito. O que Deus estava falando para Josué: Josué, se você olhar para este povo, você vai desanimar, você vai parar. Mas se você olhar para mim, do céu ele vem o refúgio, ele vem a fortaleza, ele vem o ânimo. É do céu, é do Redentor, ele vai vir. E muitos de nós estamos olhando para A, estamos olhando para B, estamos olhando para o problema. Mas Deus manda eu dizer para você aqui nesta noite: não olha para os problemas, não olha para a dificuldade, mas se esforce e tem de muito bom ânimo, porque o mesmo Deus é o mesmo Deus de hoje, e Ele é eternamente, Ele é o Senhor. Ele não tem sombra, Ele não tem variação, Ele é o mesmo Deus. Ele está aqui hoje em nosso meio, trabalhando ao meu e ao teu favor. Deus, Ele não para. Isaías 64, no versículo 4, a palavra de Deus vai dizer que desde a antiguidade com os olhos não se viu, com o ouvido não se ouviu, um Deus além de ti que trabalha a favor daquele que nele espera. Se nós estamos esperando no Senhor, Ele está trabalhando ao meu e ao teu favor. Aí você diz: mas faz tanto tempo, as coisas não têm acontecido, Deus, Ele se esqueceu de mim. A palavra de Deus, ela vai nos dizer lá em Isaías 49:15: pode uma mulher que dá luz ao teu filho, ela veio a esquecer do filho do teu ventre? Aí ali ele para e ele diz: porque hoje você vê mulher até matando o teu próprio filho, mas o Senhor, Ele vai dizer: ainda que ela venha esquecer do filho do teu ventre, pois eu, o Senhor, todavia, eu não me esquecerei de vós. Deus, Ele não se esquece das promessas dele. Ele prometeu: se a gente perseverar, a gente vai obter as vitórias. Isaías 1:19, a palavra de Deus vai dizer: se quiseres me obedecer, comerei o melhor dessa terra. Para obedecer, para a gente poder obter as bênçãos de Deus, precisamos obedecer a palavra de Deus. Mas como que um filho rebelde que não obedece a palavra do seu pai vai alcançar as promessas de Deus? O filho rebelde não vai alcançar as promessas de Deus. Deuteronômio 28, a palavra de Deus vai falar sobre a bênção e sobre a maldição. Aqueles que obedecem a palavra e aqueles que não obedecem a palavra. Nós não temos que questionar com Deus. Nós não temos que lutar uma ferrenha, colocar Deus na parede. Se Deus não me der, eu vou largar o cargo esse, eu vou largar o cargo aquilo, eu vou falar para o pastor que eu não vai mais fazer nada. Você está olhando para a dificuldade, você está olhando para os problemas. A palavra de Deus, ela nos diz lá em 1 Coríntios 15:58: sede firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Só dele nos dar salvação já seria o suficiente. Mas além da salvação, Ele tem galardão para todos aqueles que perseverar até o fim. E lá em Apocalipse 3:11, a palavra de Deus vai dizer: guarde o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Porque o diabo, ele vive ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8:
O diabo, ele vive ao vosso derredor, tramando como um leão, buscando a quem possa tragar. É só você dar uma brecha que o diabo, ele entra e ele faz arruaça. Ele faz você parar, ele faz você desanimar. Aí você vai colocar a culpa em A, você vai colocar a culpa em B, mas a salvação é para aqueles que perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim, eu dar-te-ei a coroa da vida. Então nós não podemos olhar para a direita e nem olhar para a esquerda, mas nós temos que olhar para o autor e o consumador. Como o Senhor falou para Josué, Deus manda falar para você aqui nesta noite. Não pare, não olha para a direita, não olha para a esquerda, olha tão somente para o Senhor, porque no tempo certo, na hora certa, a vitória, ela vai chegar até a tua bênção, a bênção vai chegar até a tua vida. Mas se você não parar, agora se você parar e você desanimar, você vai perder a tua vitória. Porque aqui na terra nós vamos ter luta, nós vamos ter dificuldade. E Jesus, ele não nos enganou. Ele disse, quando ele estava dando as últimas instruções para Jesus, Jesus estava dando as suas últimas instruções para os seus discípulos, lá em João 16:33, se não me falha a memória, ele vai dizer: eu tenho-vos dito isso para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E se nós perseverarmos, nós também vamos vencer. Mas se nós pararmos de olhar para as lutas e para as dificuldades, nós vamos vencer? A palavra de Deus vai dizer que se nós não mostrarmos frouxo no dia da nossa luta, pouco vai ser a nossa força. O que a palavra está querendo dizer? Que nós somos fortes, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, mas nós não podemos parar diante da dificuldade, diante dos problemas. Porque muitos estão parando, muitos estão olhando para A, olhando para B. A irmã não vai com a minha cara, a irmã está conspirando contra mim, o irmão falou isso, o irmão falou aquilo. Irmão, o céu, ele é tomado às forças, e só vai entrar no céu os valentes. Os medrosos não vão suportar e vão parar no meio do caminho, vão desanimar. Quantas lutas um pastor que está à frente de uma obra ele passa para ser perseverante? Quantas afrontas ele enfrenta no decorrer da tua caminhada? Ele vai fechar as portas e vai dizer para Jesus: Jesus, o Senhor me chamou para ser pastor, mas esse negócio de ser pastor não dá para mim não. Eu vou abandonar tudo, eu vou chutar o balde, eu vou para o mundo, eu não vou mais fazer a tua vontade. Mas nós temos, a cada dia perseverar. A cada dia nós temos que olhar para o Senhor, calçar os nossos pés na preparação do Evangelho, calçar os nossos pés no Evangelho da paz, buscar cada dia, a cada momento, perseverar até o fim. Vamos parar de ficar ouvindo essas mensagens melancólicas, essas mensagens que levantam o ego do homem, mas não abate a soberba do homem, essas mensagens que não trazem um novo nascimento para o homem. E a palavra de Deus vai dizer que para nós alcançarmos o reino do céu, nós temos que nascer de novo. Essa mensagem que diz para você que quando você vier para a casa de Deus, tudo vai ser um mil maravilha, vai ser tudo maná, leite e mel. Você vai ter todas as bênçãos, porque o Senhor, ele te prometeu, mas ele prometeu as bênçãos para aqueles que obedecem a palavra. Vocês já viram a história dos discípulos de Jesus? Como que a maioria deles morreram? Uns morreram partido ao meio, outros amarraram um cavalo nas suas mãos, um cavalo nas tuas pernas, meteram pau e arrebentaram eles para negar Jesus. Mas eles negaram a Jesus? Não. Pegaram os cristãos fazendo uma reunião como essa, colocava para ser morto em fogueira. Eles negaram a Jesus e pararam, morreram por amor ao Evangelho. No Coliseu de Roma, os cristãos eram jogados ali para servir de entretenimento. Os cristãos junto com a tua família, e ali eles serviam de chacota. Mas quando eles viam os leões famintos, eles não paravam, e eles glorificavam e exaltavam o nome do Senhor, e ele não parava no meio do caminho. Hoje nós temos vergonha de subir
subir aos montes, de subir até os morros, de subir até as comunidades e chegar e pregar a palavra e falar que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus leva o pecador arrependido para ir morar no céu. Hoje nós não queremos pregar a verdade, porque quando nós pregamos a verdade, as pessoas se levantam para tentar te parar. Não importa, quem pagou o preço na cruz foi Jesus. Quem te comprou com sangue precioso foi Jesus. Te persegue, mas você tem que pregar a verdade, porque a verdade é que transforma, a verdade é que liberta. Sabe quantas vezes eu prego na minha igreja? Talvez uma vez por mês, talvez, mas eu não deixo de falar a verdade. Aquilo que Deus lhe dá para pregar, eu vou pregar a verdade. Quando estou dando aula de escola bíblica dominical, você acha que eu vou ficar passando a mão? Não, eu vou pregar a verdade, porque a qualquer momento ele vai vir com uma alarido, com uma voz de arcanjo e com uma trombeta de Deus, e ele vai vir buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, aquela igreja que está perseverando, aquela igreja que está guardando a palavra. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todos aqueles que habitam na terra. Mas ele tem bênção para mim, ele tem bênção para você. Não desanime, não olha para a direita, não olha para a esquerda, porque quando ele te chamar, ele quer que você esteja preparado para encontrar com o Senhor nosso Deus. O amor tem se esfriado, mas a Bíblia foi relatada há quantos anos atrás? E por que eu estou deixando a minha fé se esmorecer e parar no meio do caminho? O amor tem se esfriado, as lutas têm aumentado dentro da casa de Deus, mas a palavra de Deus, a palavra ela vai nos advertindo. Se você for meditar nas 3 cartas pastorais, a qual está falando ali sobre as lideranças e sobre ali instruindo, quando o apóstolo Paulo, ele vai instruir a Tito, ele vai instruir a 1 Timóteo e 2 Timóteo, quando ele vai instruir a ele, ali você vai ver, e você vai ver que ali as pessoas, elas não iam suportar a palavra da verdade, não ia suportar a sã doutrina da palavra. Mas o que o apóstolo Paulo falou para Timóteo? Mas perseverai, pregai a palavra a tempo e fora de tempo. Por quê? Porque a palavra transforma, a palavra liberta, porque a palavra é quem muda o homem. Quando o homem tem os maus pensamentos, quando o homem está no mundão, e o homem ele tem coragem de pegar uma arma e tirar uma vida de alguém, quando ele tem um encontro com Deus, ele chora como uma criança na presença de Deus. Mas se a igreja ela não pregar a verdade, como que as pessoas ela vai se converter ao evangelho da verdade? Porque o evangelho ele é verdade, a palavra de Deus ela é a verdade. Não pasme, não olha para a direita e não olha para a esquerda, então somente se esforce e tem de muito bom ânimo. É essa palavra que Deus ele falou para mim, ele falou para você, e assim eu agradeço a minha rica oportunidade no nome de Jesus.